Veja no ICL Notícias, segunda edição. Adeus ao gigante uruguaio. Lula vai com comitiva a Montevidéu para comparecer a velório de Pepe Mujica. Mas o Pepe era aquela figura especial, aquela figura em que eu aprendi a respeitar, admirar e a seguir cada passo que o Pepe dava. E nosso enviado especial mostra os detalhes da despedida do povo uruguaio ao líder de esquerda. E, de certa maneira, é uma passagem de geração também, né? Mudança de rota? Sob pressão da oposição, líder do governo no Congresso diz que não quer adiar CPMI do INSS. Agora bateu desespero? Condenada pelo STF, Zambelli diz que não sobreviveria na cadeia. O ICL Notícias, o jornalismo verdade está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Já estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora no YouTube e também na Pop TV. Sua TV, no Rio Grande do Sul. Já estou aqui a postos no estúdio em São Paulo com o Chico Sá, Juliano Medeiros. Boa tarde para vocês, queridos. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, comunidade ICL. Vamos nessa. Começar falando do Uruguai, gente. O presidente Lula chegou a Montevidéu e está se despedindo do seu amigo de longa data, né? Depois de 25 horas de voo, chega a Montevidéu. Era um personagem da política latino-americana muito esperado nessa cerimônia. Tem uma longa amizade, uma longa história, né, de companheirismo com o Mujica e soltou lá boas frases, como, por exemplo, um homem como o Pepe Mujica não morre. Sim. Que é a mais Pessoas pura verdade. como né? ele não morrem. Ficam as ideias, a filosofia. E o grande exemplo de como pode se fazer política de outro jeito na América Latina. Com simplicidade, muita eficiência, né? Este era o Mujica. Pois é, essa foi, acho que, a frase mais forte do presidente Lula. A gente vai trazer essas imagens, esse pronunciamento do presidente Lula daqui a pouquinho e colocar também aqui as imagens na tela do presidente Lula chegando, ele que também entrou ali de mãos dadas, né, com a senadora também, a viúva do Pepe Mujica, que é a Lúcia Topolansky. A gente está vendo aí as imagens do presidente Lula chegando aqui na tela, né? Ao lado da Janja e também outras autoridades. Ele também, quando estava entrando ali na despedida, né? Porque o Pepe Mujica, ele está em um caixão, tem algumas bandeiras, né? Bandeira do Uruguai, por exemplo. Nesse momento agora aparece ele cumprimentando, né, a viúva e também entra de mãos dadas com ela depois, ali também ao lado da primeira-dama, Janja, a viúva de Pepe Mujica. Emocionante, né? E além disso, né, Gabi, também, assim, a forma digna com a qual o Pepe tratou esses últimos momentos da vida, né? Com a mesma dignidade com que ele enfrentou a ditadura militar, com a mesma dignidade com a qual ele enfrentou 12 anos de sequestro, né? Ele não foi preso, ele foi sequestrado pelo Estado, sem julgamento, sem direito de defesa, ficou desaparecido. A mesma integridade com a qual ele enfrentou um mandato presidencial, né? Termina a vida com essa integridade também, enfrentando a morte de frente e deixando um legado, né? Muito especial. O presidente Lula que entrou ao lado do presidente do Uruguai, né, o Yamandu Orsi. Sim. Então era muito esperado. O presidente Lula estava na China com uma delegação, até a gente vai falar como é que foi essa viagem, enfim, tem vários bastidores políticos que a gente vai conversar daqui a pouco, mas o presidente Lula viajou, né, Chico Sá, da China, só passou no Brasil basicamente para abastecer e foi direto para o Uruguai para a despedida. E já correu aí para o Uruguai. Não poderia faltar, né? É um nome muito forte da política, é uma nova mitologia, eu creio.
Eu falei que ele poderia ficar agora, a partir de agora, como um Che Guevara, mas vai ser o destino na história. A figurinha na história, no álbum da história, vai ser daí para lá. Porque deixa muita coisa. Não é? Se você for para... Tem a política convencional, tem o passado de guerrilheiro, revolucionário, e tem as lições de vida. É um cara que estava ali todo dia falando sobre consumo com a juventude. É um cara que nunca entrou em um celular, mas durante muito tempo dominou o algoritmo com as frases dele. Sem nunca ter sustentado um negocinho desse, um negocinho desse que nos faz escravos hoje, né? No dia da morte do Mujica, o que mais aconteceu, que mais proliferou na internet foram os vídeos icônicos das falas do Mujica, né? Porque são falas muito importantes, né? São falas a respeito do tempo, do ritmo que a gente leva a vida hoje, são frases sobre o amor, né? Aí está ao lado da companheira dele, a Lúcia, né? Lúcia. E ele dizia, por exemplo, que a melhor coisa da vida é perder tempo com quem você ama. Parece muito simples, mas é para valer uma história em dessa. Tempos né? como hoje, né? Que a gente não liga para nada, que né, a gente só dá valor à ideia de produção, essa linha de montagem maluca, ou de aparecer. Era o cara que estava ali no sítio dele, plantando, colhendo, antes um pouco com a cachorra Manuelita, que ele amava, era uma cadela de 3 patas. As cinzas dele até devem ser jogadas onde está... Debaixo de uma araucária onde já está onde foi sepultada a cadela, a Manuelita. Exato. Então esse cara com muita história de simplicidade, né? De outro jeito totalmente, uma política fora dos palácios, ali com aquele fusquinha dele, visitando as comunidades, preocupações com a fome no Uruguai, com a desigualdade, enfrentou o tráfico do Uruguai com uma ideia que parece simples, mas era liberar a maconha. Matou praticamente a ideia de traficante pesado no Uruguai. Exato. E não com aquela ideia burra de combate maluco, a tal da guerra às drogas, que só mata gente de comunidade. Só mata criança com bala perdida. Então é esse cara que vai. A gente vai falar muito sobre isso, a gente tem o nosso enviado especial, Rodrigo Viana, que está trazendo o seu olhar também muito particular como especialista em América Latina, o Rodrigo também. Então a gente vai voltar a falar sobre a despedida do Mujica, sobre as falas do presidente Lula, que destacaram diversas coisas, sobre a partida do Mujica, também até falou do Papa Francisco, né, que também morreu recentemente, sobre como essas duas perdas são irreparáveis. Mas a gente segue também aqui pelo nosso noticiário brasileiro, nacional. Boa. A gente teve uma novidade hoje sobre a Carla Zambelli, o caso da Carla Zambelli, da primeira turma do STF, condenando por 5-0 a deputada Carla Zambelli a 10 anos de prisão. Daqui a pouco a gente vai explicar essa história. Quem vai explicar melhor, na verdade, é Carol Brígido, que está chegando para conversar com a gente, né? Porque ela não vai ser presa agora e ela vai explicar o porquê. Mas a deputada Carla Zambelli foi condenada também a perder o mandato dela e a inelegibilidade. Então, essa punição é imediata a respeito de a deputada se tornar inelegível. Não é isso, Carol? Boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, meninos. Boa tarde a todos que nos acompanham hoje. Exatamente isso. Ela foi condenada a uma pena de 10 anos de prisão, também a inelegibilidade, a perda do mandato e um pagamento de uma multa também. E dessas penas todas, a única que tem efeito imediato é a inelegibilidade. Ela fica inelegível por 8 anos a partir de 2022, que foi o ano que os fatos ocorreram. Lembrando que ela foi condenada porque entrou com a ajuda de um hacker no sistema do CNJ e inseriu documentos falsos por lá. Então, a partir de 2022, conta-se 8 anos, ela não pode mais figurar nas urnas. Mas por que ela não vai ser presa agora? Essa é a pergunta. Na verdade, ali no Supremo Tribunal Federal, o entendimento é o seguinte: quando alguém é condenado, essa pessoa só pode ser presa após o trânsito em julgado. O que é isso? Depois que forem julgados todos os recursos aos quais o réu
tem direito após a condenação. E são recursos que são apresentados ao próprio STF, à própria primeira turma. A chance de se reverter a situação de Carla Zambelli é muito pequena e ainda assim ela responde em liberdade. Esse procedimento pode levar bastante tempo. Para a gente ter uma ideia, no caso de Fernando Collor, o ex-presidente, que foi condenado pelo STF em 2023, ele foi preso somente nesse ano de 2025, ou seja, levaram 2 anos para que esse trânsito em julgado ocorresse. Então, Carla Zambelli tem ali um período para se preparar para entrar na prisão. Lembrando também que, de acordo com a legislação penal brasileira, uma pena de 10 anos, ou seja, superior a 8 anos de prisão, ela é cumprida em regime inicialmente fechado. E aí, depois de algum tempo, ela tem a progressão de regime, que pode ir para o semiaberto, pode ir para o domiciliar com o tempo. Mas, inicialmente, ela cumpre pena em regime fechado, quando essa pena precisar começar a ser cumprida. Só ressaltando, né, Juliano, a gente está falando, então, da Carla Zambelli no caso em que se refere à invasão do sistema do CNJ. Não tem a ver com aquele dia antes, né, das eleições em que a Carla Zambelli correu atrás de um jornalista com uma arma em punho. Então, são casos diferentes aqui, só para a gente deixar claro. Boa tarde, Carol. Bom, é óbvio que a Carla Zambelli vai ser condenada por outros crimes que cometeu. Essa é a primeira de uma série de condenações que devem vir. Ela já tinha condenações eleitorais, agora vão começar a vir as condenações penais. Agora, chama atenção o fato de ter demorado tanto, né? Eu mencionava isso mais cedo. Nós tivemos uma profusão de crimes cometidos pela Carla Zambelli desde que ela se tornou deputada federal em 2019 e nós estamos em 2025. Quer dizer que ela ficou 6 anos cometendo crimes, né? E que ela vai ser foi agora condenada por um crime que foi cometido relativamente há pouco tempo, Chico. Não foi o crime eleitoral de 2022, que, aliás, metade da legislatura já foi, ela já passou metade do mandato como deputada, recebendo salário, recebendo com todas as suas prerrogativas asseguradas nesse período todo. Não houve nenhuma condenação pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. A Câmara, impressionantemente, segue calada diante de tudo que a Carla Zambelli, Nicolas Ferreira e toda essa turma fizeram, seja na tribuna, seja nas comissões, seja em entrevistas. Eu sempre conto um caso aqui, a Gabi e o Chico já ouviram muitas vezes certamente, que é da Carla Zambelli, nos primeiros meses como deputada federal, espalhando uma fake news de que os partidos de esquerda, em particular o PSOL, eram, de alguma forma, associados à pedofilia. Ela fez uma associação entre esquerda, os partidos de esquerda e a pedofilia. Naquela ocasião, o pessoal entrou com uma representação no STF, né, contra ela, por crime de difusão de fake news, e o ministro Celso de Mello, que era o ministro na época, arquivou a representação dizendo que ela estava resguardada pela imunidade parlamentar. Então, desde então, depois o STF foi mudando seu entendimento, mudou seu entendimento sobre a gravidade das fake news, mudou seu entendimento sobre a prisão em segunda instância, e as coisas e as abóboras foram se acomodando na carroça, né, Carol? Mas o que a gente viu foi uma certa leniência ao longo de um bom tempo, onde nem STF, nem Câmara, nem Ministério Público agiram para conter excessos, para dizer o mínimo, mas crimes cometidos por Zambelli, Nicolas Ferreira e outros. E muitos deles, como é o caso do Nicolas, têm sido condenados a pagar indenizações por transfobia, por machismo, etc., mas seguem com o seu mandato e estão longe de ver uma ação penal nas costas. Exato. Juliano, é importante também a gente ressaltar que Carla Zambelli tem ainda um caso para ser julgado lá no Tribunal Superior Eleitoral. Ela foi acusada de ter disseminado notícias falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro e também sobre a urna eletrônica. Então, isso gerou um processo no TSE que pode causar também uma nova inelegibilidade, uma nova perda de mandato de Carla Zambelli. Quando a gente pensa assim, ela já perdeu no Supremo, por que essa ação correria no TSE, né? Na verdade, como são casos diferentes, em caso de uma das condenações, por exemplo, ser derrubada, a outra subsiste. Então, o TSE continua julgando isso, é outro caso, não é um processo criminal, é um processo por crime eleitoral que pode gerar também uma nova inelegibilidade de Carla Zambelli. Infelizmente, a gente tem visto, né, que muitas vezes os crimes são cometidos e geram uma grande
comoção pública, gera um grande dano público, só que a resposta da justiça demora um pouco mesmo, porque tem toda a processualística, né? Tem toda a tramitação de um processo dentro do judiciário, ele não é tão rápido quanto a ânsia pela justiça que a gente vê nas ruas. Então, nesse caso do TSE, por exemplo, ainda falta o Ministério Público Eleitoral fornecer um parecer sobre o caso ao TSE para só depois ser elaborado um voto e esse voto ser submetido ao plenário do TSE. Não existe previsão de quando isso vai acontecer, mas o mais provável é que seja ainda esse ano. Então, tem aí num horizonte curto de Carla Zambelli, provavelmente mais um revés judicial na conta dela. Ô Chico, eu até para te colocar aqui na nossa mesa redonda de conversa, eu queria chamar a atenção, né, para a reação da Zambelli depois dessa condenação, porque ela disse que seria uma pena de morte. Muito parecido com a declaração do Bolsonaro. A mesma, né? Ela não sobreviveria ao cumprimento de uma pena na cadeia, ela disse. É um plágio. Essa gente é frouxa e eles combinam ali plágio, as mesmas declarações. A entrevista dela hoje passa assim uma ideia de quem não vai para a cadeia. Primeiro ela diz, não aguentaria, não suportaria os 10 anos. Ela conta com o espírito de corpo ali dos colegas deputados, e ela cita o caso do Ramagem, então você vê que são palavras de alguém que acredita que não vai passar um dia sequer na prisão. Ela diz que recebeu o telefonema solidário apenas da Michelle, não do Bolsonaro, que o Bolsonaro está magoado com ela há muito tempo, né? Então, o que mais chama atenção, Gabi, é essa ideia de que alguém que já fez tanto, aprontou tanto e nunca foi punida, nunca mexeram com nada da vida dela, nem da vida parlamentar, nem como cidadã, nada, nunca enfrentou obstáculo algum, ela continua com a mesma convicção que seguirá impune. É difícil, né, pensar, é muito otimismo, né, Carol? Porque ela não tem, STF, não tem mais uma instância para ela recorrer. Acaba o jogo aí. E não tem nada a ver com o caso do Ramagem, é bom deixar claro. Ela quer jogar nessa confusão, né? O caso do Ramagem a gente vai falar daqui a pouco, mas o caso do Ramagem é parte de um acordo que o Hugo Mota fez com o bolsonarismo na eleição para a presidência da Câmara. Ele ia pautar algum tipo de anistia, ele prometeu e cumpriu. A Carla Zambelli está totalmente isolada na Câmara dos Deputados, não tem solidariedade de ninguém. Se for votar a cassação dela lá... isolada pelo bolsonarismo, né? Exato, então, ela está rifada aí na parada. Sim, é uma situação política complicada que ela tem e também uma situação jurídica bastante complicada, porque foi-se o tempo, né, que o Supremo Tribunal Federal guardava esses processos contra pessoas com mandato para julgar depois. Hoje o Supremo tem encarado essas ações penais com muito mais coragem que a gente via algumas décadas atrás, né, quando era muito raro que esse tipo de julgamento de ação penal contra político importante fosse levado a cabo no Supremo Tribunal Federal. Esse caso da tentativa de golpe, ele traz a reboque também outros casos, como esse caso da Zambelli, também o caso da corrupção por emendas parlamentares. Então, assim, não está fácil, né, a vida de quem comete crime ali no Supremo Tribunal Federal. Agora, Gabi, é inegável que a gente tenha que associar, é impossível não associar o fato da Zambelli ser condenada ao nível de isolamento político que ela foi submetida dentro do bolsonarismo, porque tem gente que fez barbaridades semelhantes às dela, mas ou baixou o tom, ou está ainda protegido pelo Valdemar, pelo Bolsonaro, pela turma do PL, que está por aí. Gustavo Gayer ainda não tem nenhuma condenação. Vamos começar a listar aqui. O Gilvan da Federal, que foi afastado pela presidência da Câmara, também não tem nenhuma condenação, e por aí vai. Se a gente for espremendo, a moça lá de Santa Catarina, a Ana de Tony, Ana Ottoni, nem lembro mais o nome da moça. Quer dizer, tem gente que difundiu... A Caroline, né? Gente que difundiu... mentiras nas redes, que cometeu crimes, fake news, etc. e tal, fora o caso dos vários e várias deputados e deputadas envolvidos na defesa do golpe de Estado de 8 de janeiro, que estão lá cumprindo seu mandato tranquilamente na Câmara dos Deputados. Né?
Eu acho que é uma excelente lembrança a gente sempre lembrar, né, dos nomes dessas pessoas aí. Agora, você estava falando do caso do Ramagem, a gente vai conversar sobre isso também, porque é uma outra decisão que também envolve a primeira turma do Supremo Tribunal Federal e que está gerando uma, vamos dizer assim, uma situação bastante tensa, mas tem aí também o seu acordo entre os dois poderes. Importante dizer isso também que você trouxe. Porque os deputados votaram, né, para suspender essa ação penal contra o Alexandre Ramagem pela tentativa de golpe de Estado, e na primeira turma do STF a decisão, né, o entendimento é de que é inconstitucional essa história. Então, a direção da Câmara entrou com essa ação justamente por um acordo com o Hugo Motta, né, entrou com essa ação no Supremo Tribunal Federal para levar o caso para o plenário. Agora, Carol, como é que vai se desenrolar essa novela, né? Porque a gente está falando aqui muito sobre tensão nessa relação da Câmara e o STF, mas no fim das contas a gente sabe que ali me parece realmente que está tendo uma negociação, né? É algo maior do que uma tensão, como a gente tem dito na mídia. Isso, Gabi. A gente vê que dentro do Supremo Tribunal Federal, os próprios ministros sabem que Hugo Motta estava sendo pressionado internamente para fazer esse movimento de insistir em prol de Alexandre Ramagem. Sabe-se que lá, na primeira turma, não tem muita chance de reverter essa situação. Aí optou-se por entrar com uma ação no plenário do Supremo Tribunal Federal para questionar essa mesma questão do Alexandre Ramagem, porque ele não pode ser isentado de toda a ação penal sobre o golpe. Lá no STF, existe uma corrente que diz que esse caso precisa ser julgado no plenário, mas também existem ministros que falam que isso não poderia ir para o plenário, porque como foi uma decisão já tomada pela primeira turma, essa seria uma manobra para levar para o plenário, sendo que essa decisão da primeira turma não tem condição de ter recurso ao plenário do STF. Lembrando que a primeira turma tem 5 ministros e o plenário é composto pelos 11 ministros do STF. Daí o que aconteceu? Alguns partidos governistas entraram com uma ação no STF dizendo o contrário, dizendo para o STF legitimar essa posição da primeira turma lá no plenário, no sentido de que não se pode sustar ação penal contra parlamentar por fato referente a acontecimento anterior ao mandato que ele cumpre agora. Então, esse julgamento no STF pode acontecer no plenário nesse sentido, no sentido de limitar, de falar, olha, até aqui você vem, Câmara, depois daqui não pode, porque é uma usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Então, essa ação não deve ser julgada por agora não, porque a gente olhando ali no andamento do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes deu 30 dias de prazo para a Câmara prestar explicações, depois pediu um parecer para a AGU, também um parecer para a PGR. Resumindo, quando acabar esse tanto de prazo, já acabou o semestre do STF, porque tem um recesso ali em julho. Então, o mais provável é que o Supremo julgue isso no plenário já no segundo semestre, que começa a partir de agosto. Esse tanto de prazo que Alexandre de Moraes concedeu, ele está previsto em lei, mas também não foi por acaso. Quando você dá esse prazo todo para essas partes se manifestarem, você distensiona essa relação entre Câmara e Supremo Tribunal Federal. Porque quando você adia esse julgamento para daqui 2 meses, 3 meses, por exemplo, o assunto já esfriou, os ânimos já se arrefeceram, pelo menos é essa esperança que se tem dentro do Supremo Tribunal Federal. A Carol conhece bastante a dinâmica de Brasília, sabe que todo mundo fala com todo mundo e as brigas duram pouco, né? Porque você tem logo depois algum outro interesse para administrar, né? Mas me parece, Carol, que nesse caso nem se compara com a tensão, por exemplo, gerada no conflito sobre as emendas secretas entre o Lira e o Flávio Dino, né, outros episódios recentes de enfrentamentos entre a Câmara e o STF. Me parece que o STF sabe que o Hugo Motta tem uma fatura para pagar na Câmara para o bolsonarismo, que o apoiou a sua eleição para a presidência da Câmara, sabe que a decisão não vai prosperar, a decisão da Câmara não tem como prosperar, em particular no que diz respeito a estender para os outros golpistas
golpistas, o benefício, né, concedido ao Alexandre Ramagem, parece um pouco jogo de cena, né? Uma crise que não chega a ser crise propriamente, mas o mal-estar é desgastante para os atores e atrizes que estão envolvidos, mas não me parece que chega a ser propriamente uma crise como a gente viu no caso das emendas impositivas, por exemplo, o Lira e o Dino trocando farpas publicamente, né? Exatamente, Juliano. A gente vê, quando a gente compara a relação institucional entre Câmara e STF de hoje e da era Arthur Lira, é totalmente diferente, é em outro tom. A relação de Hugo Mota com os ministros vai muito bem, obrigado. Eles se falam bem, tem essa relação de cordialidade, e os ministros sabem muito bem o que é uma fatura que o Hugo Mota deve ali para seus pares e o que é uma afronta ao STF. De forma alguma, os ministros não se sentiram afrontados com o gesto de Hugo Mota. Isso já estava na conta, já se sabia que haveria essa insistência, e o mais provável é que esse assunto seja resolvido no plenário lá para frente, como a gente falou, para poder distensionar qualquer resquício de atrito que possa haver entre os dois poderes nesse momento. Ô Carol, falando em Supremo Tribunal Federal, eu queria trazer aqui para a nossa discussão o próximo julgamento ali da trama golpista, do núcleo 3 agora, na próxima terça-feira a gente vai ter mais um caso da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, né? E deve durar 2 dias, pelo menos a previsão é essa. O núcleo 3 ele tem 12 acusados, muitos militares ali, então chama atenção porque eles foram denunciados por ações como pressionar o alto comando das Forças Armadas a aderir ao golpe. Então é disso que se trata, esse núcleo que a gente vai comentar agora, né, o núcleo 3. E, claro, o ICL, a gente vai fazer aquele esquema de cobertura especial, vai estar a postos desde o começo do dia até a hora que o julgamento durar, e depois tem as análises que a gente traz, enfim, como a gente já fez com os outros julgamentos, né? A gente já teve 3 julgamentos, apesar de que agora é o núcleo 3, né, a gente teve o núcleo 4 sendo julgado antes do núcleo 3. Então, a gente já teve 3 julgamentos até agora e vamos para o próximo na terça-feira. Carol Brígido Claro sempre com a gente. E a gente teve, até agora, os acusados da trama golpista sendo julgados por 5 crimes, né, Carol? Golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, enfim, por aí vai, né? Uma lista de 5 crimes. Exato, e quando a gente pensa nesse núcleo 4, a importância dele é a seguinte, é aquele pessoal, são os kits pretos que fizeram aquele plano do punhal verde e amarelo, que era justamente para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Então, assim, não é pouca coisa, sabe? E são 12 acusados. Nos outros núcleos, a gente viu menos acusados serem julgados, e em 2 desses núcleos o julgamento terminou no próprio dia que começou. A expectativa para esse último núcleo, né, que o STF vai analisar em relação à denúncia sobre a trama golpista, a expectativa é que o julgamento dure 2 dias, ou pelo menos um dia inteiro e a metade do outro. Porque, como são 12 acusados, precisa falar no plenário da primeira turma os 12 advogados, as 12 defesas desses acusados. Então, isso toma mais tempo do STF. Então, a expectativa é que dure mais tempo, mas a expectativa também é que seja aberta a ação penal contra todas essas pessoas. E daí, dos 34 denunciados pelo Procurador-Geral da República, 33 estarão respondendo à ação penal, provavelmente na semana que vem esse grupo fecha. Fica faltando um, Paulo Figueiredo, que está foragido. Mora nos Estados Unidos, não pode ser intimado, ainda não apresentou sua defesa, então esse vai ficar mais para frente, não temos ainda informação de como vai ser resolvida essa situação. Importantíssimo, né, Chico? Os kits pretos você já falou diversas vezes, explicou, né, qual é o tamanho da importância da participação de... Os kits pretos é a turma da bandalheira total, disposto a qualquer negócio. Era a linha de frente armada que iria consolidar o golpe, né? É essa gente que vai ser julgada. Daí a importância do ICL
fazer essa cobertura especial. Muitos outros canais acabam esquecendo, fizeram a cobertura especial apenas do núcleo do Bolsonaro, mas golpista aqui tem uma importância e tanto. Porque é importantíssimo para a história que a gente mostre o que esse povo tentou fazer. Eles foram os principais responsáveis por planejar os assassinatos, né? Como estava explicando a Carol. São os militares que eles são formados pelo curso de operações especiais dentro do Exército Brasileiro. Então, é um grupo bastante específico e que atuou nesse plano com um objetivo de assassinato, né? De planejar um assassinato. Sim. Tinha um monitoramento, a gente trouxe aqui, né? Porque vai se perdendo, porque são tantos detalhes, mas enfim... que tinha aquela troca de mensagens, né, no momento que eles estavam ali monitorando o ministro Alexandre de Moraes e que eles, em dado momento, eles recuam, desistem de executar o plano. Mas estavam conversando naquele grupo. Tinha arma escolhida. Qual tipo de fuzil, quem vai chegar mais perto da casa dele, quem não vai de Uber, vai de táxi, vai no carro próprio, todo um esquema montadinho, desenhado com um croquis ali no papel, tudo arrumado. Hoje vieram à tona novos áudios também, nesse mesmo esquema das mortes do Lula, do Alexandre de Moraes e do Geraldo Alckmin. Em relação ao Alexandre de Moraes, assim, com requintes de algo como decepar, cortar a cabeça, era o mínimo que se falavam nesses grupos. É impressionante. E esse núcleo em particular, né, Carol, Gabi e Chico, ele talvez seja o que mais explicita a violência que poderia vir acompanhada do golpe, né? Porque a gente fala do golpe, denuncia, o bolsonarismo se defende, diz que não é nada disso, que foi uma discussão, que nada veio à tona, mas esse núcleo revela que, junto com a vitória de um possível golpe de Estado, nós teríamos uma onda de violência, como nós tivemos, em geral, quando se implementaram ditaduras na América Latina, no Chile, na Argentina, no Uruguai, no Brasil. Ou seja, logo após o golpe militar, o que a gente tem um banho de sangue. E essa turma, um dos áudios, fala explicitamente, vai morrer gente pra caramba, ou algo assim, vai morrer muita gente. Vai morrer muita gente. Vai morrer muita gente. Você tinha um prazer sádico na troca de mensagens desses kids pretos que estavam loucos pra ver sangue. Quer dizer, gente que nunca participou de uma guerra na vida, gente que nunca participou de uma operação envolvendo as Forças Armadas, senão para reprimir pobres na intervenção militar do Rio de Janeiro, em 2018, e que estava sedenta de sangue. Veja o nível de desequilíbrio dessa turma que estava prestes a participar. Então, é muito importante esse julgamento, né, Carol, porque ele mostra para gente que, para além da tentativa de se manter no poder, junto com isso vinha também uma onda de violência. Sim, e o áudio é fortíssimo, né? Fala, como você bem lembrou, fala em cortar a cabeça do ministro Alexandre de Moraes. E agora é esse mesmo ministro que está relatando, que é o relator dessas investigações e que vai conduzir também essa votação na terça-feira. Claramente, a pena que será imposta a esse grupo não vai ser nada baixa, pelo que a gente tem visto do histórico do STF. Lembrando que agora, na terça-feira, vai ser votada a denúncia, ou seja, se a denúncia é recebida ou não em relação a esse grupo. Em caso de recebimento, abre-se a ação penal e aí sim começam as investigações. Bom a gente lembrar também que agora, no fim de maio, começam os depoimentos das testemunhas que foram agoladas lá pelo primeiro núcleo, aquele núcleo central do qual faz parte Jair Bolsonaro. O STF vai abrir esse depoimento para que as pessoas possam acompanhar. Isso é muito raro que aconteça no sistema de justiça, especialmente no STF, que as pessoas, a imprensa e também os interessados possam acompanhar. Vai ser lá no plenário da primeira turma, essas audiências, as testemunhas que foram indicados pelos acusados, pelos agora réus nessa ação penal. Muito bem, lembrando também que pelo histórico que a gente teve nos 3 últimos julgamentos, a gente teve a decisão por unanimidade de abertura da ação penal. Então, a gente deve seguir esse mesmo entendimento agora nesse núcleo 3. O STF também quer sangue. Por aí. O interessante vai ser, porque são pessoas que estavam na linha de frente aí, inclusive da parte dos assassinatos, dos possíveis assassinatos.
é sempre interessante a defesa dessas pessoas. Vão recorrer aquele expediente. Nessas horas acabam entregando outro. Eu espero novidades, coisa boa nesse novo pacote aí de julgamento. Muito bem. Carol Brígido, obrigada por hoje, querida. A gente se vê em breve. E só lembrando, Carol vai estar com a gente, claro, na cobertura do julgamento também na semana que vem. Valeu, por favor, Carol. né? Por favor. Claro. Sim, se tem confusão no Supremo, pode contar comigo. Obrigada, gente. Muito Não tem bom. programa pra... Se não tem, É isso aí, Carol. Valeu, Carol. Então a gente segue aqui. Falando em confusão, a Carol puxou um gancho bom aqui pra mim, viu? Você já ouviu, Juliano, o podcast No Alvo de investigação aqui do Série Notícias? Eu já ouvi. De Igor Melo, Juliana Dalpiva e grande elenco também. Pelo amor de Deus. Tá super na moda agora os podcasts, né, investigativos, e o ICL fez um produto de excelente qualidade também. É isso, sexta-feira tem episódio novo. E dá para ouvir o segundo episódio, que vai pro ar na sexta-feira, portanto amanhã, sexta-feira amanhã, e em primeira mão também. Chico Sá já sabe, né? Basta. Um simples e-mail ali, né? Preencher. Isso. Onde? icl.com.br/news. Muito fácil. Muito fácil. Um segundo, né? Recebe antes de todo mundo e já direto pro pé do ouvido. Eu não sei vocês, mas eu, quando eu tô assim, viciada num podcast, né? Porque, enfim. Você fica esperando o bicho apitar ali pra... Lógico. O No Alvo tá ali, top melhores podcasts mais ouvidos ali do Spotify, né? Os que estão sendo mais ouvidos no momento. E aí sempre fica aquela expectativa. Eu sou do time que quer ouvir logo. Então, assim, sem dúvida nenhuma, também ali. Corro pra ouvir no primeiro momento. E olha, se o Malafaia xingou os nossos repórteres, a nossa produção, xingou o ICL, assim, com um festival de palavrões, parecia o dicionário do palavrão do Mário Souto Maior. Se ele já soltou toda aquela caixa de palavrões, imagina no segundo episódio. Porque um passarinho me disse que é infinitamente mais quente. É porque tem detalhes, sabe do quê? Grana. Dinheiro. Dinheiro. Então, além disso, claro, vai receber o episódio primeiro, mas além disso, esse link, né, com você colocando seu e-mail ali, você assina a nossa newsletter. Então, tem informação em primeira mão, de qualidade, selecionada pelos nossos editores, a nossa newsletter. Então, tudo de bom. Segundo episódio do Império Malafaia vai estar disponível amanhã e às 8 horas da noite, né, a gente já tem disponível para quem ouvir, para quem assinar a nossa newsletter. Então, se você quer ouvir hoje e não amanhã... Se você quer ouvir no metrô, no seu carro, indo para o trabalho amanhã, que você vai ter que assinar a nova newsletter mania, hoje. né? Fone Vale a no pena, ouvido. gente, vale a pena, porque os detalhes dessa história são, assim, escabrosos. Eu gosto de podcast lavando prato. Eu gosto também, viu, Chico? Aí o mundo se acaba. Na academia, lavando prato, é bom demais. Mas voltando para casa também é bom, no transporte público. Então, para quem volta para casa mais tarde do trabalho, ali por volta das 8 da noite, já vale a pena já colocar para tocar hoje mesmo. Igor Melo e Juliana Dalpiva contam tudo pra gente. Opa! Bom, falando de política brasileira, a gente estava agora há pouco conversando com a Carol sobre essas questões relacionadas à Câmara, Supremo Tribunal Federal. Queria falar também sobre a CPI mista, né? CPMI do INSS, que está avançando no Congresso. O caso é que a oposição protocolou o pedido, mas depende do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de fato aceitar esse pedido. Então agora a gente tem um posicionamento do governo a respeito disso, que mudou um pouco o discurso. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, falou a respeito disso para a Globo News. Então, vou trazer aqui a frase do senador Randolfo para a gente poder discutir um pouco do que tem por trás de tudo isso, bastidores políticos e tudo mais. Ele disse o seguinte, abre aspas, não precisamos adiar a instalação da CPMI. Agora é pleitear o comando e a relatoria. Temos deputados e senadores suficientes para ficar com as duas, presidência e relatoria. Ele está falando aqui nesse caso, né? Também, segundo o G1, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, ela pode ser um nome, está sendo cotada para a relatoria da CPMI.
Chico, Juliano, me faz lembrar, né, da outra CPMI. A gente está aqui numa transmissão de pensamento, né? Só de olhar a gente já... Aquela do 8 de janeiro, não é isso? Parece que está compensando para o governo levar adiante. O governo ficou ali na moita, era aparentemente contra, agora a gente começa a saber de toda a história. A história é muito centrada ali em 2020, o Arapuca, todo, o ninho da rataria roubando o INSS é no governo Bolsonaro. É ali que se multiplicam essas associações e entidades e fazem uma rapinagem, né, direto nas aposentadorias no Brasil inteiro. Essas histórias começaram a vir à tona e o governo não tem o que temer nessa parada. Quem tem que começar a se preocupar são os bolsonaristas, porque ontem o Jornal Nacional trouxe um personagem interessantíssimo, que é um servidor público que tentou fazer uma denúncia durante o governo Bolsonaro, durante a gestão do Moro, Sérgio Moro, no Ministério da Justiça, e ele não conseguiu. Ele tentava de um lado, o cara, é melhor não mexer com isso, ninguém quer saber disso aqui. E ele foi simplesmente proibido de levar essa denúncia adiante. Então, tem personagens, tem o careca do INSS também, na mesma situação, bolsonarista. Bolsonaro dá, inclusive, uma carona numa daquelas motocicletas a ele. Então, o governo não há o que temer. O governo que coloca para investigar, que troca gente no INSS quando sabe da história. Então, é tocar o pau. O Demore tinha cantado essa bola aqui e sugerindo, o governo tem que encampar isso. Aí hoje eu já vi o senador Fabiano Contarato dizendo sim, vamos para cima, sou a favor da CPMI. Então a posição do governo hoje é essa. E tem duas discussões aí que estão agora nos bastidores. A primeira é sobre a instalação, que é a fala do Randolph, porque na CPMI da Covid, vocês lembram que na época o Senado ficou ali enrolando, né? O Rodrigo Pacheco era o presidente do Senado e não queria instalar. E houve um recurso ao Judiciário e a Justiça disse, olha, CPMI é direito de minoria e acabou instalando à força. A revelia do Rodrigo Pacheco. Então, a primeira coisa é ver o time, porque se o governo segura muito a instalação da CPMI, pode ter uma derrota no Judiciário, porque o precedente para a instalação, a revelia da vontade do presidente do Senado, que hoje é o Davi Alcolumbre, já está dado. Então é melhor que o governo acelere a instalação, pegue o controle da presidência e da relatoria e com isso diminua o desgaste. Agora, eu vou dar uma opinião talvez um pouco mais polêmica, porque na verdade está evidente que o esquema foi montado no governo Bolsonaro e foi desmontado no governo Lula. Isso é muito forte em termos simbólicos, certo? E há um montão de dados, um montão de informações, as doações para o Onyx Lorenzoni, que era o ministro da Previdência, as doações eleitorais que ele recebeu. Bem lembrado dessa de um operador do esquema, as entidades que antes tinham que se recadastrar anualmente, o Bolsonaro revogou essa norma e permitiu que elas pudessem manter esse esquema funcionando sem precisar revalidar a sua autorização para pegar o dinheiro dos aposentados, enfim, um montão de coisa. Vai provar que o esquema do governo Bolsonaro. A questão toda é CPI, eu fui assessor numa CPI uma vez, CPI da Petrobras. CPI a gente sabe como começa e não sabe como termina. E os interesses por trás dessa crise do INSS não são só os interesses do bolsonarismo de tentar desgastar o governo. Tem interesse de quem quer privatizar o INSS, tem interesse de operadores de pensão privados. Ou seja, tem gente que vai querer usar essa CPI, e é gente poderosa, não estou falando desses bolsonaristas desqualificados da Câmara e do Senado, não. Mas tem gente do mercado, bancos, seguradoras, gente que mexe com previdência privada, querendo fazer dessa CPMI um circo para detonar o INSS. Então eu preferiria, honestamente, que não tivesse CPI nenhuma. Claro que se tivesse, você tem que tomar providências para redução de danos, mas o melhor para o governo, sem dúvida, seria não ter CPMI alguma. Tem gente que fala, mas é bom que tenha, porque a gente mostra que é o governo Bolsonaro. Gente, eu quero mostrar
que o presidente Lula está diminuindo o desemprego. Quero mostrar que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 está vindo aí. Eu quero mostrar que a inflação de alimentos está sob controle. Ficar falando de fraude do INSS é tudo que a oposição quer. Então, melhor seria que não houvesse CPMI, mas isso não é decisão do governo, isso é decisão ou do presidente do Senado ou até mesmo da Justiça, caso o Davi Alcolumbre fique embarreirando muito tempo. Hoje foi ouvido lá na Comissão de Transparência do Senado, Chico, o ministro da Previdência Social, o Volney Queiroz, e ele foi nessa linha aí de ressaltar justamente quando começaram as fraudes. Então, eu vou até usar um termo que ele próprio, o ministro da Previdência, utilizou, né? Que ele disse que foi lá entre 2019 e 2022, tudo isso começou no governo Bolsonaro, portanto, e aí ele disse, foi lá que, né, nessa época, foi nesse período que o ladrão entrou na casa, ou melhor, no INSS, nesse caso que ele está dizendo. Então, só para a gente ter uma ideia de como é que esse caso está se direcionando, né, também. O Volney Queiroz foi para cima do Moro pesado, né? Que o Moro começou a tentar faturar em cima disso, esquecendo que ele era o cara que poderia ter acionado a Polícia Federal. O que ele faz? Nada. E é um período em que o Bolsonaro ele lota DataPrev, INSS, todos esses órgãos ligados a pagamentos, tudo de muito pastor e muito militar. E essa gente aprontou, em plena pandemia, aliás, porque as contas dos maiores desvios coincidem ali com 2020 e 2021, em plena pandemia, os velhinhos estavam com a sua grana sendo subtraída. Isso, e a gente teve no Jornal Nacional, para complementar essa história, Chico, lá na Globo, fazendo uma matéria, eles ouviram um servidor do INSS, né, não identificado ali na condição de anonimato, mas dizendo que ele alertou a polícia no passado, a Polícia do Distrito Federal, sobre essas fraudes em 2020, 5 anos atrás, portanto. Então, tem ali um conjunto importante, né? Um conjunto de documentação e probatório importante nessa história toda. Sim, não, tem toda essa origem bate muito com o governo Bolsonaro. Não? O próprio Bolsonaro, numa entrevista no UOL essa semana, ele admite, porque não tem como fazer. Admite que pode ter começado lá mesmo. Para o Bolsonaro admitir, porque... Os dados mostram, né, Chico, o aumento desses, vou chamar de empréstimos, porque não eram empréstimos, na verdade era um recurso que era subtraído sem a autorização, mas formalmente, para fins legais, até então aparecia como se fosse uma espécie de benefício que o pensionista estava tendo ao se associar a um programa de benefícios, digamos assim, né? Se você vê os gráficos, em 2019 é quando realmente começa a funcionar com mais volume, e aí tem um pico em 2022, que é o ano da eleição do Bolsonaro. É o ano que o Bolsonaro precisava de dinheiro para financiar sua campanha, é o ano que os caras talvez perdessem a eleição, depois não se sabe como ficaria, se alguém ia descobrir o esquema, como foi descoberto pela Polícia Federal. Então, em 22 tem um pico. O gráfico mostra, assim, dá um salto, que é o ano onde o esquema realmente ganha uma outra escala, né? Exatamente. Posso também embarcar aqui em outros assuntos relacionados ao governo? Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre o velório do Pepe Mujica, lá em Montevidéu, mas trazendo um pouco do bastidor dessa viagem de Lula à China e também durante o voo também, porque ele foi com uma delegação, com os ministros dele. Daqui a pouco a gente traz reportagem de Rodrigo Viana a respeito do Pepe Mujica, do velório, da despedida do Pepe. O presidente Lula levou o Guilherme Boulos nessa delegação, né, na comitiva para o Uruguai também. E está sendo dado, a gente já falou a respeito disso, na verdade, desde antes de eu sair de férias, a gente já falava, né, sobre essa nomeação do Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência, e ele substituiria o Márcio Macedo pelo arranjo das coisas ali. Como é que está essa história no bastidor, Chico? Porque realmente parece que ele está ali trazendo o Boulos para essa vida ali da comitiva, né, dos acertos do governo, enfim, é uma sinalização também, não só para o Boulos. É dado como certo já, né, a chegada do Boulos no governo, no palácio, ali na vizinhança geográfica do Lula. Eu acho que vai fortalecer muito o diálogo do Lula com movimentos sociais.
com massa, né? com quem está na rua, com quem precisa de casa, com quem faz movimento social, com quem mexe com a vida real do Brasil. Acho que conecta muito o governo com esse universo. Acho que o Boulos dá uma contribuição importantíssima. Nessa hora, chegando já afunilando para 2026, ano eleitoral, eu acho que é um ganho e tanto para a equipe do Lula. Muito bem, a gente tem a Secretaria-Geral, Juliana, acho que a gente tem que falar do Mujica, depois a gente volta a falar dos bastidores ali do governo também. Vamos a Montevidéu, então? Por favor, lugar certo. Ele que está lá e, olha, sei que fez peripécias ali para conseguir conversar com a gente, para ter internet, um repórter incansável para conversar com a gente, trazer tudo sobre como que está a despedida do Pepe Mujica. Rodrigo, boa noite, bom falar contigo. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Eu não estou conseguindo ver quem mais está aí no estúdio. Juliano Medeiros. Juliano Medeiros, né? Isso. Um abraço para o Juliano. Bom, gente, aqui houve um encerramento aqui do velório do Pepe Mujica. Eu falo de dentro do parlamento uruguaio. Aqui ao fundo foi o local onde aconteceu o velório. Mas por volta de 5 horas da tarde, o velório se encerrou, né? O caixão foi levado para o lado de fora e houve uma cerimônia muito bonita, muito emocionante nas escadarias desse belo prédio aqui que o Juliano Medeiros conhece bem, esteve recentemente por aqui. Então, nas escadarias aqui do prédio do parlamento uruguaio, o caixão foi colocado ali e gente assim muito ligada aos tupamaros, né? Entoou alguns cantos ali, uma homenagem bonita mesmo, né? Um cantor aqui muito popular do Uruguai, o Mário Carreiro, cantou uma espécie de um hino em homenagem ao artista, herói nacional do Uruguai, em homenagem ao próprio Pepe Mujica, e havia uma pequena multidão do lado de fora, gente, por isso que eu não consegui entrar mais cedo aqui também, porque a internet não aguentou tanta gente que veio para se despedir de Pepe Mujica. Então, houve um encerro do velório aqui do lado de dentro, depois houve essa despedida lá também pelo lado de fora, e o momento talvez mais esperado pelos uruguaios, a gente talvez não tenha a dimensão, né? A gente tem a dimensão de que o Pepe Mujica é uma grande figura, e é mesmo, mas o presidente Lula é uma grande figura latino-americana, e os uruguaios desde ontem me perguntavam e esperavam, cadê o Lula, cadê o Lula? Inclusive, adiaram o fim do velório para que Lula pudesse chegar. Então, Gabi, Chico, Juliano, eu queria chamar aqui, a gente fez uma reportagem acompanhando a chegada de Lula, e eu queria que a gente passasse aqui para o nosso público esses momentos. Então, quando o Lula chega por volta de 2h30 da tarde e se despede da viúva e se despede de Pepe Mujica aqui em Montevidéu. Nós temos aqui a matéria para passar aqui para a turma que está acompanhando o Série Notícias segunda edição, né, Gabi? Vamos lá, Rodrigo, vamos assistir. A gente observa aí o presidente Lula chegando para a despedida de Pepe Mujica, acompanhado do atual presidente uruguaio Yamandu Orsi. E agora é um momento de muita emoção, não é? Um momento de muita emoção, Lula dando o abraço na viúva, companheira de toda a vida. Olha, a gente observando aqui de pertinho, realmente a gente sente a emoção desse abraço, o beijo na testa de Lula em Lúcia Topolansky. E agora também a primeira-dama do Brasil, Janja, cumprimentando a viúva de Pepe Mujica. Ali ao lado também já estava o presidente chileno, Gabriel Boric. E Lula agora se posiciona e se aproxima do caixão para se despedir do companheiro Pepe Mujica. Aí está a despedida de dois parceiros, né, na vida política e dois amigos também, Lula e Mujica. Lula chama para perto dele Yamandu Orsi, e eu diria que essa é uma cena muito simbólica, né? Lula e Mujica se formaram no século XX na política, mas exerceram o poder no século XXI. E agora Lula está ali ao lado do herdeiro político de Pepe Mujica, Yamandu Orsi, que vai dar seguimento à tradição desta política da Frente Ampla, especialmente desse setor conduzido
por Pepe Mujica. É um momento de uma carga simbólica muito grande. A gente observa aqui de perto a emoção na despedida de Lula, do parceiro, do amigo, Pepe Mujica. Estamos aqui olhando Lula ao lado da viúva, abraçando Lucia Topolansky. E, de certa maneira, é uma passagem de geração também, né? Lula e Mujica se formaram no século XX, exerceram o poder no século XXI, e Lula agora talvez seja o último remanescente desta geração. E o presidente, que é um herdeiro político de Pepe Mujica. Lula certamente tem muitas histórias desses anos de convivência com o líder uruguaio. Aí, Rodrigo. É isso, Gabi, Chico, Juliano, só para vocês entenderem. Então, essas cenas foram gravadas por volta de 2h30, 3 horas da tarde, né? É no meio da tarde de hoje, e a gente, aqui de perto, uma espécie de mezanino de onde a imprensa acompanhou a chegada das autoridades. E ali Lula, Janja, o Gabriel Boric, presidente chileno, já estava por ali. E foi assim, deu para sentir a emoção aqui de perto, viu? O momento do abraço, especialmente do beijo que Lula deu na viúva, e os momentos que ele ficou ali ao lado do caixão também, prestando essa homenagem a Pepe Mujica. Gabi. Que emocionante mesmo essas imagens, né? Aparecendo ali a Lúcia Topolansky, né? A viúva do Mujica, que também tem uma carreira política, além de uma também parceria, né, com o Mujica, sua companheira da vida toda, mas também com uma carreira política consolidada, senadora também, né? Presidente do Senado. Exato, também foi vice-presidente do Uruguai. Agora, o presidente Lula, a gente explicava... E foi guerrilheira também, né, Gabi? Isso, importante, Rodrigo, importante. Assim como o Mujica, né, que foi preso, ficou quase 15 anos preso, a maior parte, inclusive, confinado, né, numa cela. Eu queria trazer também, Rodrigo, para você poder voltar a comentar aqui com a gente, a fala do presidente Lula, né? Ele emendou com uma viagem à China, muito importante também, essa ida a Montevidéu. A gente tem a fala do presidente Lula, que foi, assim, bastante também emocionante no velório do Mujica. Vamos assistir. Eu saio daqui com muita tristeza, porque nós tivemos nesses últimos 15 dias 2 perdas irreparáveis. O Papa Francisco, que era um ser humano muito, muito, muito especial, com uma concepção humana muito grande, com uma generosidade acima da média da humanidade, e agora o Pepe Mujica o acompanha. E eu espero que os dois juntos, onde eles estiverem no céu, não deixem de olhar e conseguir abençoar para que a humanidade seja melhor, para que a humanidade seja mais fraterna, para que a humanidade seja mais generosa e que a política possa ser feita de forma mais digna, mais respeitosa e mais solidária. Gabi, esse foi o trecho final, né, da fala. Lula saiu do velório e depois foi para uma sala aqui ao lado, dentro do parlamento ainda no Uruguai, e fez esse pronunciamento. Não foi uma coletiva, Chico, porque ele não respondeu às perguntas dos repórteres, fez esta fala. Esse é o trecho. Eu anotei aqui uns outros trechos, só para a gente colocar aqui para o nosso público. Lula disse o seguinte, que Pepe Mujica é uma pessoa muito especial para o passado, mas também para o presente e para o futuro. Lula disse, uma pessoa como Pepe Mujica não morre, as ideias dele ficam. E lembrou que ele saiu da prisão depois de 13, 14, sem ódio no coração. Lula disse que Pepe Mujica é um ser humano superior e que poucos no mundo têm a capacidade dele de falar tudo com a juventude. Esse um resumo da fala do presidente Lula durante a vinda ao velório. E eu ressalto mais uma vez, então, né? Era a autoridade mais esperada aqui no velório, né? É claro que o povo, a emoção, isso tudo foi muito importante. As autoridades internacionais, Lula e Boric. E Lula, assim, foi recebido realmente pelo povo. As pessoas paravam a gente aqui quando estávamos gravando em frente ao Legislativo, agradecendo, vocês são brasileiros, o Lula veio. Então tem uma coisa assim de coração mesmo, e essa emoção toda teve presente nesse salão, né, que agora está esvaziado, né, porque as pessoas começaram a limpar até depois desses 2 dias de velório, mas foi a emoção que teve presente durante todo o tempo que Lula permaneceu aqui ao lado da viúva, ao lado do caixão, e ao lado
lado do presidente, do Orsi, que, como eu disse aí na reportagem, né, Chico, é o continuador, vai tentar ser o continuador aí dessa tradição política do Pepe Mujica. Ô, Rodrigo, eu queria aproveitar a sua presença aqui para perguntar quem que estava acompanhando o presidente Lula nessa comitiva. Agora há pouco a gente falava sobre Guilherme Boulos, né, que é cotado para assumir a Secretaria-Geral da Presidência, e agora também, nesse momento, o ministro Márcio Macedo, que está à frente dessa secretaria, também viajou a Montevidéu, né? Queria que você contasse um pouco desses bastidores aí. Exatamente, chamou a atenção de todo mundo mesmo, Gabi. A gente tem até uma cena, não sei se vocês já mostraram, em que o Lula se aproxima da viúva, Lucia, é essa cena, e traz o Boulos para perto, e aí o Boulos beija a mão da viúva, se aproxima, troca algumas palavras, era como se Lula tivesse ali passando também, dizendo, esse aqui é o Boulos, ó, se conhecer. Ela certamente já conhece, o Boulos também já conhece, mas nesse momento, né, em que é tanta gente passando por ali, então vieram Mercadante, Luísio Mercadante, que é um velho do PT, aí o Boulos, ó, nesse movimento que eu dizia, ó, beijando a mão da viúva e conversando ali com Lula e com ela. Então, a presença de Boulos, de Mercadante, da deputada Jandira Fegari do PCdoB do Rio de Janeiro, então, personalidades aí da esquerda, né, tem um do PSOL, PCdoB, e o Márcio Macedo. Chamou a atenção isso, viu, Chico e Juliano? Juliano talvez tenha informações também sobre esse fato. Não, né, que o Boulos, cotado para assumir a secretaria aí da presidência, venha nesse momento, e o Márcio Macedo acabou vindo também, acho que para trás, né, não deixar para trás e dizer, está desprestigiado e tal. Mas a presença de Boulos chamou muito a atenção da imprensa brasileira aqui, viu, Juliano, Chico e Gabi. Boa noite, Rodrigo. Primeiro, obrigado pela cobertura e parabéns aí pelo belíssimo trabalho. Deve ser muito emocionante você estar aí nesse momento, né? O Boulos esteve com o Mujica e a Lucia ano passado. O Mujica recebeu uma delegação da Rede Futuro, que é uma rede latino-americana de lideranças dessa nova geração de esquerda, onde estava o Guilherme Boulos, o Axel Kicillof, governador da província de Buenos Aires, Maria José Pizarro, senadora da Colômbia, cotada para ser sucessora do Petro, Gonçalo Winter, cotado para ser sucessor do Boric no Chile. Então, uma geração... E o Mujica deu as suas bênçãos. Estava a Paula Coradi também, presidenta do PSOL, Paola Pabon, lá do Equador, a Verônica Mendonça, que foi candidata a presidente do Peru. Essas lideranças na faixa aí dos 35, 40 anos, que já têm assumido o protagonismo nos seus países. O Mujica recebeu essa delegação na chácara e abençoou essa geração e disse, olha, vocês são o futuro da América Latina. Foi uma coisa muito simbólica o que ele fez e generosa acima de tudo, né? O Mujica soube parar de fazer política, né, dando espaço para novas lideranças na hora certa, morreu com a dignidade com que viveu e com que enfrentou também essa transição geracional, estimulou muito fortemente o surgimento de novas lideranças, e o Yamandu Orsi, que é o atual presidente, que é do MPP, que é o Movimento de Participação Popular, é o partido do Pepe dentro da Frente Ampla, ele tem já mais de 50 anos, mas o grupo político é um grupo basicamente de jovens, onde se destaca a Betiana Dias, que é a senadora mais jovem da história do Uruguai, e o Pátia Sanches, que é uma espécie de chefe da Casa Civil no Uruguai, que também é um senador de 40 anos. Ou seja, mesmo um país que, do ponto de vista etário, é considerado um país de velhos, conseguiu fazer a sua transição, ou está conseguindo fazer a sua transição geracional, e o papel do Pepe Mujica, com toda a sua grandeza política, sua generosidade, foi fundamental para isso, né? Que bonita essa cena aí que você conseguiu trazer para a gente. Júlio, o Pátia que você citou, né, estava aqui todo o tempo ao lado do Yamandu, aqui no velório, Yamandu Orsi, que é o presidente, né, e o MPP, a presença do MPP muito forte na fila do velório, as pessoas envolvidas, enroladas na bandeira vermelha do MPP, porque a gente ouve no Brasil falar muito da Frente Ampla, que é o partido que agrega todas, né, as forças, mas o MPP eu diria que hoje é o partido, é a força que tem mais presença e que tem uma presença de jovens mesmo. Eu vi jovens enrolados na bandeira, vários com camiseta do Pepe Mujica. Então acho que isso é o que fica, né, desses 2 dias aqui de homenagens e dessa vida de 90 anos. Aliás, eu não disse, mas é importante, né? O caixão foi, depois dessa homenagem que aconteceu ali nas escadarias, houve esta cantoria em homenagem ao Pepe, muitos aplausos, assim, as pessoas não paravam de aplaudir, né?
e aí o caixão foi colocado num carro e levado, ele deve ser cremado amanhã e as cinzas espalhadas na chácara. O Pepe Mujica, ele pediu que as cinzas fossem colocadas ao lado de onde está enterrada a cachorrinha dele, a Manuela, a famosa cachorrinha de 3 patas, né? Uma grande companheira também ali no dia a dia do Pepe Mujica. Então, amanhã isso deve acontecer, mas daí é uma cerimônia privada, né? A cremação e depois as cinzas depositadas, colocadas ali nesse lugar da chácara, debaixo de uma árvore, onde também está enterrada a cachorrinha, a cadelinha do Pepe Mujica. Esse é o desfecho aqui desses 2 dias de homenagem, e foi muito emocionante, como disse o Juliano, Chico, o tempo todo, emoção, uma emoção serena, eu diria também, não foi nada assim de desesperador, de desespero, uma serenidade, mas é muito bonito de ver a despedida que os uruguaios deram para o Pepe Mujica, Chico. A Manuela, Chico, que em 2015 o Mujica ele deu uma entrevista, acho que para a BBC, e falou, ela é a integrante mais fiel do meu governo. Eu lembro disso. Não, viveu 22 anos. Ministra das causas animais. Sou fissurado na história dessa cadelinha. Acompanho há muito tempo. Eu queria também, Rodrigo, perguntar para você, você falou sobre esse sentimento em relação aos brasileiros, e você teve contato aí, viu quem compareceu ao velório, né, bastante emocionante. Também você conversou com integrantes do movimento do Sem Terra, né, eles também tiveram no velório aí do Pepe. Eu queria que você contasse um pouco. Primeiro, na verdade, a gente tem imagens disso, e acho que na sequência o Rodrigo pode contar para a gente um pouco de como é que foi. Vamos assistir, então. Por que vocês saíram de Santana do Livramento para se despedir de Pepe Mujica? Porque hoje a humanidade perde um grande ser humano, mas a história ganha valores que a gente vai ter que cultivar para o resto da vida. Pepe é um exemplo a ser seguido, a ser cultivado, a ser plantado nos corações das pessoas, para que esse mundo se transforme e crie paz, crie justiça social e um futuro de humanidade, principalmente. Ligando o Pepe Mujica à questão da terra, né, ele sempre dizia que a terra pertence à humanidade. A terra não é mercadoria. E hay que hacer cosas para a vida, para o homem, não para o negócio. A terra pertence à humanidade. Hoje a gente pode dizer que Pepe Mujica pertence à humanidade. É um tipo de ser humano que é uma terra fértil de produção de novos militantes, de novas lideranças, que vão lutar para integrar a nossa América Latina. A gente veio porque Pepe se identifica muito com a nossa luta de classe. E nós temos uma luta do MST há vários anos construída. E a gente acredita na recuperação do ser humano, né? E Pepe nos inspirava isso, né? A humildade que vinha trabalhar aqui, a humildade que ele passou. Porque a gente não é só ganhar, acumular fortunas. Aí, as falas bonitas, né, Gabi? As falas, 3 militantes aí do MST, da região de Santana do Livramento, fica bem na fronteira, né? Eu passei recentemente por lá. Rivera de um lado, você atravessa a rua, Santana do Livramento do outro lado é Brasil. Rivera, Uruguai, Santana do Livramento, Brasil, né? Achei bonita essa fala, acho que do rapaz aí mais novo, dos 3 militantes do MST. Ele diz que o Mujica é terra, né? É a terra onde vão vicejar, de onde vão nascer outros, né? Outras pessoas, outros militantes, outros cidadãos, né? E eu achei bonito. A gente vê que brasileiros vieram com Lula, sim, oficial, político, das forças políticas, é importante, e a turma dos movimentos sociais, né? Esses 3. Ontem também a gente tinha conversado aqui com pai e filho, uma família que veio também se despedir do Pepe Mujica. É claro que a imensa maioria de uruguaios, os brasileiros também de olho, e os uruguaios muito, assim, agradecidos pelo fato do Brasil ter dado a importância devida, né? Assim, o mundo deu a importância ao Pepe, né? O rei da Inglaterra se pronunciou, o pessoal na Espanha, Colômbia, o mundo inteiro. Mas no caso do Brasil, a presença do presidente Lula, Gabi. Que bonito, Rodrigo. É mais um exemplo de como essa liderança, né, do Mujica transcende muito as fronteiras do Uruguai, né? E também não só aqui no Brasil, América Latina, mas para o mundo. É muito simbólico a gente ter essas pessoas aí. Obrigada mais uma vez, Rodrigo, pela sua cobertura e pela sua sensibilidade aqui, trazendo um pouco do clima de como é que foi essa despedida do Mujica. E vem aí um especial, ele está fazendo a cobertura do dia, do factual, mas vem aí um especial com essa história toda, do que o Mujica deixa, da política no Uruguai agora, né, Rodrigo?
Muito bom. É isso, Chico. Passado, presente e futuro, como disse o Lula. É claro que a turma que militou com o Mujica estava por aqui. Uma figura, o Mal Rosenkopf, que é um escritor, dramaturgo, sim. Não sei se o Chico conhece, Conhece. Um intelectual que foi guerrilheiro também, teve entre os presos que eram considerados reféns pela ditadura, né? Porque eles foram presos e a ditadura isolou completamente Pepe Mujica, Maurício Rosenkopf e outros, Raul Sendic, que eram os líderes tupamaros. E o Rosenkopf está vivo, está forte, e leu um poema aqui na despedida de Pepe Mujica. Então a gente vai procurar trazer isso, um pouco desse passado tupamaro do Pepe. Aliás, as bandeiras dos tupamaros tremulavam hoje aqui na frente do parlamento, na última homenagem. Então, um pouco do passado tupamaro, do presente dessa militância do Pepe Mujica, que poucos, né, conseguiram aliar as palavras aos atos, né? Tem total coerência entre o que fala e fazia. Então, é o passado, o presente e o futuro. A gente vai tentar, nesse especial, também, contando essas histórias, recontando a trajetória do Pepe Mujica, responder essa pergunta, né? O que fica? Ele não gostava muito de falar em legado, que ele achava isso muito pomposo. Né? Até eu fiquei pensando nisso, acho que eu falei ontem, mas eu vou falar de novo. A gente olhando aqui para as bandeiras, para as camisetas, para os cartazes. O Pepe Mujica, eu acho uma espécie, pode virar uma espécie de Che Guevara do século XXI. Só que era muito difícil ser o Che Guevara, né? O Che Guevara era um herói guerrilheiro, aquela coisa heróica, quase impossível se igualar ao Che Guevara. O Pepe Mujica, a gente olha para ele, né, mim, mas acho que muita gente, e fala, olha, o que ele fez, especialmente na parte final da vida, dá para eu fazer. Coerência, humildade, respeitar os outros, humanismo. Então, talvez seja um ídolo de um novo tipo, um ídolo que não gostava de ser ídolo, mas que virou ídolo, igual o Pepe Mujica, ele vira um símbolo e também uma espécie de ídolo para as novas gerações no Uruguai, e acho que no mundo inteiro. Esse do Pepe Mujica entra para a história como um ícone aí, não só da esquerda, mas das forças democráticas em geral para o mundo. E a gente precisa dessa esperança, como disse o Lula. Pepe Mujica e Francisco Papa morreram em um período muito curto. A gente precisa dessa esperança e desses símbolos. E nesse caso, um símbolo que dá para fazer, né? Algo assim próximo. Então, humildade, coerência e tocar para frente. Gente, foi um prazer, assim, da tristeza também, mas senti aqui de perto essa emoção toda que emanou aqui desse lugar na despedida do Pepe Mujica. Obrigado para vocês. Um prazer é nosso, Rodrigo. Valeu, querido. Parabéns pelo trabalho. E eu diria que Pepe Mujica, eu acho que estaria muito feliz de saber que o último discurso público dele em comício se concretizou, né? Que ele disse, quando os meus braços acabarem, haverá milhares de braços substituindo a luta. E a gente está vendo essa continuidade aqui já pela tônica do que contou o Rodrigo Viana para a gente. Já na prática, já agora. É isso. Vamos aproveitar, gente, e chamar o Gessé Souza para conversar com a gente. Eu não quero perder a oportunidade de ouvir a palavra do Gessé sobre a despedida do Pepe Mujica. Gessé, boa noite para você. Olá, Gabi, tudo bem? Olá, Chico. Olá, Juliano. Olá, os nossos assistentes. Pessoal, hoje vai ser uma noite muito especial para o ICL. A gente vai ter a chamada para a segunda turma da nossa primeira pós-graduação feita pelo ICL juntamente com a FESP São Paulo. E é um assunto extremamente importante, tem muito a ver com essa bela reportagem que o Rodrigo fez, né? Porque, no fundo, tem a ver com você repensar, né, como o nosso país e como a América Latina, né, se tornaram, né, colonizados, vira-lata, etc., etc., e, por meio de toda uma violência simbólica, né, quer dizer, tem uma violência policial, militar, etc., né, mas, antes de tudo, tem uma violência simbólica das ideias que se tornam hegemônicas. E essas ideias que são hegemônicas entre nós e que contaminam a esquerda, né? Essa coisa da corrupção, vem de Portugal, e não sei o quê, e tal, para quem termina sendo o corrupto, eleitor de corrupto, né? É o negro, o mestiço e o pobre, ou seja, para criminalizar a participação popular, né? Então, o nosso
curso que a gente está montando é exatamente para dar uma outra história sobre o nosso país, né? E mostrando de que maneira a gente pode interpretá-lo de outro modo. Isso é fundamental, Gabi, né? Porque sem novas ideias, o nosso comportamento não muda. Nós somos seres humanos, não somos abelha, não recebemos instintos, etc., que já nos diz o que fazer. O nosso comportamento é determinado por ideias. Então, a gente ter acesso a ideias que nos permite vislumbrar um outro mundo, uma nova realidade, é a função política fundamental. Existe uma coisa na política que é mais importante que qualquer outra coisa. O resto é batatinha, né? Que é você esclarecer o público, né? E isso o ICL faz não só no jornal, etc., mas também, muito especialmente, nesse curso que a gente preparou com muito carinho, muita gente importante, legal, etc., né? Repensando o Brasil, história, política e economia, né? Ou seja, uma nova visão sobre esse país, que tem uma visão sobre si elitista, né? Que tira a onda que é crítica, mas não é, né? Culpa o povo, né? Isso tem que acabar e o nosso, o nosso curso pretende ser um estímulo para isso. O Gessé, aconteceu uma coisa engraçada ontem, Gessé. Primeiro, boa noite, prazer falar contigo. Boa noite. Eu estou dando aula num outro curso de pós-graduação na FESP, né? E ontem eu tive contato com uma aluna do curso do ICL, uma companheira, amiga do PSOL, que me disse o seguinte: olha, quantos alunos tem na sua turma, Juliana? Eu falei, na minha tem 30. Pois é, na pós do ICL tem 3.000. São grupos e mais grupos. Na verdade, até mais. De pós-graduação. São grupos e mais grupos. Eu falei, poxa vida, você veja a potência que vocês armaram aí, Gessé. É um curso super representativo e que está dando o que falar, né? Exatamente, Juliana. Eu agradeço muito a sua lembrança. Foi algo que surpreendeu a nós todos, né? A gente acredita, estamos aí entre 4.000, 5.000 alunos já, né? E uma parceria muito bem fundamentada com a FESP, que é uma instituição histórica, extremamente prestigiosa entre a gente, né? E aí eu que queria não esquecer, né? Lindené Pareto e Rodrigo Tamanho da FESP, que estão levando isso, né? Do melhor modo possível, a tutoria, que era a coisa mais importante para mim, né? Então está dando muitíssimo certo, as pessoas estão adorando. Ou seja, você não manda um conteúdo e deixa as pessoas sozinhas e tal. Isso não funciona, né? Quer dizer, mas você dá assistência, cria grupos de discussão, etc. Eu acho muito emocionante e muito interessante o que a gente está fazendo. Então, eu reforço aqui a quem nos esteja assistindo para não perder, a partir de 20 horas de hoje, a aula magna, né? Que eu vou dar, e o tema é por que as nossas elites odeiam o nosso povo. Uma questão fundamental, talvez a mais fundamental de todas, né? Porque ela determina o que vai acontecer, né? Elite aqui eu estou usando num sentido neutro, não é que ela é boa ou ruim, ela simplesmente manda no país, né? Ela manda no mundo. É isso. Olha, subiu uns balõezinhos aqui sem querer. Parabéns, artificial. Foi um ato falho perfeito, tipo. professor. Parabéns pela nova pós-graduação do ICL. Eu acho que é isso que estamos festejando. Muito importante. Porque hoje é dia de festejar mesmo. E o Gessé chamou a atenção no ICL, aplicando essa questão da elite, que ele acompanha há muito tempo, que é objeto de estudo nos livros dele, de como a mídia brasileira havia feito a cobertura da visita do Lula à China. Então ele pega um tema atualíssimo, de hoje, mais precisamente, e aplica essa questão, que é muito problemática para o Brasil, historicamente, do comportamento das elites. De como elas tentaram desmerecer as conquistas da viagem, os 27 bilhões de investimento, e se miraram só numa cobertura mais no filtro da fofoca. São essas belas observações do Gessé que engrandece aqui o nosso ICL e a pós-graduação, evidentemente. Perfeito, Chico. Eu vou liberar o professor Gessé, porque ele está vindo aqui para os nossos estúdios
Opa, tem que fazer. Aula. Professor, boa aula. Então, a gente vai estar aqui na audiência. Parabéns pelo trabalho, porque, olha, realmente vale muito a pena acompanhar, como estava dizendo o Chico aqui. Professor, até mais. Obrigada. Muitíssimo obrigado a cada um de vocês e aos nossos assistentes. Tudo de bom. Obrigada, professor. Obrigado. Daqui a pouquinho, 8 horas da noite, é só continuar com a gente no link. O Chico Sá estava aqui trazendo uma observação importante, né? A gente tem uma equipe ali pedagógica que é um luxo, né? Sim. Professor Gessé, a gente tem também o Lindener Pareto, Renato Janine Ribeiro, Marilena Chauí, enfim, né? E a gente já teve, como estava descrevendo aqui o professor Gessé, contando para a gente, quase 5 mil alunos na primeira turma. Agora, para quem não conseguiu fazer parte da primeira turma, tem a oportunidade de fazer parte da segunda. Essa é uma aula que é gratuita, você que está pensando aqui, né, quer saber quais são as condições, ainda assiste a aula. Agora, às 8 horas da noite, a gente vai começar uma contagem a partir das 7 horas, mas dá para ficar aqui no link, de repente sai, né, dá para jantar, dá para dar uma respirada, volta e acompanha a aula com o Gessé, e também Eduardo Moreira vai estar aqui nos estúdios trazendo todas as condições especiais para quem assistir essa aula magna. Vale a pena, né? Muito bom. Excelente. Bom, gente, agora há pouco a gente conversava com o Rodrigo Viana, diretamente de Montevidéu, e a gente também trouxe um pedacinho durante a conversa com o Rodrigo Viana, um trechinho da fala final do presidente Lula no velório do Pepe Mujica. A gente vai trazer aqui uma fala completa do presidente Lula nessa despedida. Vamos assistir? Vamos lá. Eu estou vindo de uma viagem de Pequim. Eu ontem fiquei sabendo da morte do companheiro Pepe Mujica e imediatamente liguei para o presidente Amandu para saber que hora que ia ser o velório, porque eu não queria que o Pepe fosse cremado ou enterrado sem que eu pudesse me despedir do Pepe Mujica. Foram 25 horas de voo até aqui para prestar uma homenagem a um político que eu não o respeito apenas como político. O Pepe Mujica é mais do que isso. O Pepe Mujica é um ser humano muito, muito especial para quem pensa no passado, para quem pensa no presente, para quem pensa no futuro. O que é gratificante para nós, seres humanos, é que uma pessoa como o Pepe Mujica não morre. Se foi o corpo dele, a carne dele se vai, mas as ideias que Pepe Mujica plantou em todos esses anos, inclusive a generosidade de um homem que passou 14 anos no cárcere e que conseguiu sair para a liberdade sem nenhum ódio das pessoas que os aprisionaram, das pessoas que o torturaram. Isso é uma dádiva de Deus que só é concedida a seres humanos superiores. E o Pepe Mujica é um ser humano superior. É uma pessoa que tem poucas no mundo com a similaridade, com a competência política, com a capacidade de falar com, sobretudo, a juventude, como o Pepe Mujica. Eu conheci na minha vida muita gente, muitos políticos, muita gente que eu gosto, muita gente que eu respeito, mas o Pepe era aquela figura especial. O Pepe era aquela figura mais carinhosa, aquela figura em que eu aprendi a respeitar, admirar e a seguir cada passo que o Pepe dava depois que ele assumiu a presidência do Uruguai. Então eu não podia deixar de vir me despedir dele e da esposa dele, que tanto quanto o Pepe é uma figura muito admirável. Eu saio daqui com muita tristeza, porque nós tivemos nesses últimos 15 dias 2 perdas irreparáveis. O Papa Francisco, que era um ser humano muito, muito, muito especial, com uma concepção humana muito grande, com uma generosidade acima da média da humanidade, e agora o Pepe Mujica o acompanha. E eu espero que os dois juntos, onde eles estiverem no céu, não deixem de olhar e conseguir abençoar
para que a humanidade seja melhor, para que a humanidade seja mais fraterna, para que a humanidade seja mais generosa e que a política possa ser feita de forma mais digna, mais respeitosa e mais solidária. Por isso, eu me vou agora para o Brasil, tendo a certeza de que a minha vinda aqui foi dar um abraço numa das pessoas que eu aprendi a respeitar, como poucas vezes respeitei alguém na minha vida. Tá aí a fala completa do presidente Lula. Só que fazer uma observação, enquanto o presidente Lula estava falando, porque a gente estava descrevendo a delegação, o Rodrigo Viana até citou algumas pessoas que foram. Ali da esquerda para a direita estava o chefe da Secretaria-Geral da Presidência, né, o Márcio Macedo, na sequência o Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, depois a deputada Jandira Fegali e também o senador Humberto Costa acompanhando o presidente Lula nessa delegação a Montevidéu, né, nessa despedida do Mujica, uma fala emocionante, né, Chico, de companheiro de longa data, de fato. É, um testemunho ali de uma longa amizade política e de fé no futuro, né? Ele falou ali do céu, onde teríamos o encontro do Francisco e do Pepe Mujica, falou numa perspectiva de fé na humanidade. Muito bom. É isso. Juliano Medeiros, Chico Sá, amanhã estaremos de volta. A gente vai abrir alas agora para a nossa aula magna de pós-graduação, que vem aí daqui a pouquinho. Vale a pena permanecer no link para acompanhar a aula do professor Gessé Souza. Muito bom. Isso. Vamos nessa, então. Boa noite. Amanhã a gente está de volta, pessoal. Chegou o momento. Hoje, às 20 horas, vamos nos encontrar na aula inaugural da segunda turma da Pós-ICL. Por que as elites odeiam o povo brasileiro? Vamos olhar de frente para a estrutura que impede o país de se desenvolver e entender como ela foi construída historicamente. Vou mandar o link para o seu e-mail e para o seu WhatsApp 1 hora antes da aula começar. Garanta o seu lugar. Quer saber como as notícias do dia impactam o seu bolso? Então cola comigo no Mercado Investimentos. Durante a semana eu explico os movimentos da economia e o mais importante, como isso bate na porta da sua vida. No preço da gasolina, dos juros do cartão, do aluguel e do carrinho de compras. Eu queria te perguntar, o preço subiu mesmo? Porque as pessoas estão cautelosas e receosas com os preços. Elas acham que a inflação vai subir e aumenta essa desigualdade. De segunda a sexta-feira, ao vivo, das 11 às 11h30, um panorama econômico do Brasil e do mundo no canal do ICL Notícias. A informação que faz a diferença no seu dia.